Boa tarde, eu sou o professor Eduardo Jablonski, de língua portuguesa, e vamos ver se a gente começa a fazer aulinha de meeting para explicar a matéria, pelo menos uma vez por semana. Eu acho que, de repente, na sexta-feira é um bom horário, porque acaba englobando os 2 6º anos, eu acho que é um bom horário. Aí, a minha ideia seria o seguinte, seria explicar a matériazinha de hoje, tudo que tem para explicar, falar o máximo possível da matériazinha, e quando terminar a explicação, se vocês quiserem fazer perguntas, podem ficar à vontade, perguntar o que quiser, e quando terminar a explicação, termina a nossa aulinha, porque depois tem a atividadezinha para fazer. Mas era isso. Primeira explicação. A BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, acabou modificando totalmente a língua portuguesa para a gente ensinar no ensino fundamental e no ensino médio. Tanto que eu, como professor de português, dava muita aula de gramática anteriormente, e agora, com essa BNCC modificada, a gente tem que ensinar um monte de coisa, principalmente da área de jornalismo. Então, todos os textos que são praticados num veículo de comunicação, num jornal, a gente tem que mostrar para os alunos. E também os textos que são praticados numa agência de publicidade, a gente também tem que mostrar para o aluno. Alguma coisa disso se ensinava antigamente, mas antigamente tinha muita base na gramática. Agora a gramática também aparece, mas aparece numa quantidade bem menor. Então, a gente está fazendo, hoje é dia 16 de abril de 2021, uma aulinha de live com os 6º anos, e a gente vai falar a respeito de produção e edição de texto publicitário. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês agora é compartilhar e vou explicar detalhadamente. Com relação à produção, eu vou mostrar para vocês algumas dicas para a pessoa fazer um texto publicitário. Não são todas as dicas completas, até porque texto publicitário se faz geralmente numa faculdade de publicidade e propaganda. Mas, com relação à edição do texto, aí sim vai acabar entrando a língua portuguesa. Vocês estão olhando aqui primeiro produção e edição de texto publicitário, que é o que a gente vai trabalhar. Com relação à produção, como eu falei, eu vou passar algumas dicas de como escrever um textinho publicitário. E a atividadezinha que nós teremos para fazer, a atividadezinha seria assim, ó, que vocês façam, não precisa ser nada muito sofisticado, mas escrever um convite para os coleguinhas, a fim de que todos façam as atividades remotas que nós temos para fazer, um convitezinho, só isso. Não tem nada de especial. Porque, na realidade, o texto publicitário tem por objetivo vender uma ideia, ou vender um produto, ou vender um serviço. Então, na realidade, ou convidar as pessoas para participarem de alguma coisa. A ideia da nossa atividadezinha de hoje é convidar as pessoas com um pequeno texto, e aí entra a língua portuguesa, de como ou fazer a atividadezinha remota que nós temos para fazer. Então, esse texto publicitário é feito para persuadir. O que é persuadir? É convencer a pessoa de que é importante fazer alguma coisa. Então, para tu poder persuadir, para tu poder convencer a pessoa de que é importante fazer alguma coisa, tem que levar em consideração algumas situações para que o texto fique de melhor qualidade. Por exemplo, as frases devem ser curtas. Para ser uma frase curta, a gente deveria colocar ela, que é a segunda situação, o segundo item, em ordem direta, ou seja, o sujeito, o verbo e o complemento. Outro detalhe, as palavras que devem ser escolhidas têm que ser palavras simples, palavras que todo mundo consiga entender. Aí vai ficar muito mais fácil para que a pessoa consiga fazer um texto publicitário, um texto de convite para alguma coisa, ou de vender um produto, ou um texto que possa oferecer um serviço, alguma coisa assim, tem que ser palavras simples. Outro detalhe importante, a gente vai trabalhar essa situação agora em alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês. Outro detalhe importante é o seguinte, o texto precisa obrigatoriamente ter correção gramatical. Ele não pode ter nenhum erro de gramática. E para não ter erro de gramática, se a pessoa tiver alguma dúvida de como é que se escreve uma palavra, deveria consultar um dicionário, ou talvez entrar em contato com o professor.
eu sempre respondo o mais rápido que eu puder para os alunos, então não tem problema nenhum. Como o objetivo é vender uma ideia, é persuadir, então tu tem que tentar encontrar uma solução, pensar assim, o que eu posso fazer para o texto conseguir alcançar o seu objetivo? Talvez ser criativo, talvez, de repente, como é que eu me sentiria persuadido ou convencido para poder comprar um produto, ou para talvez, sei lá, fazer um serviço, ou participar de alguma coisa. É mais ou menos assim que tu tem que raciocinar para tu fazer um texto publicitário. Então, precisa estar claro sobre o que vai tratar o texto. Ou seja, tu tem que ser bem claro naquilo que tu está te propondo para escrever um textinho publicitário. E se eventualmente quiser botar uma imagem, então a imagem tem que ser agradável. Tu não pode colocar uma imagem que eventualmente seja desagradável. Aqui eu coloquei umas imagenzinhas rosa. Minha filhinha gosta muito de coisa rosa. Então agora o primeiro exemplo. Olha só. A gente vai analisar textos publicitários ruins. Olha esse caso. Vamos ver se alguém chegou aqui para eu abrir para mais alguma pessoa. Se alguém quiser interromper e fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá, gurizada? Nós temos 12 participantes até agora. 13 agora. 13 participantes. Então, olha só esse texto publicitário. Calma, amor, não estou filmando isso. No meu ponto de vista, esse texto está sendo ruim, negativo, porque não deixa claro do que está tratando. Ou seja, não está filmando isso que aparece na imagem apenas o que está aqui, não tem nenhuma foto, nada. Então, o possível leitor não vai entender do que trata o assunto. E por essa razão, esse texto aqui está sendo feito com má qualidade. Ele não é um texto bom. Agora, olha essa situação. Outra melhor que esta, seu filho só vai ganhar daqui a uns 15 anos, pelo menos. Aqui está mostrando um bico. Como se o bico fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, que não é. O bico faz com que os dentinhos da criança fiquem tortos. Então, não é uma coisa maravilhosa. Para começar, o meu filhinho, que gostava muito de biquinho, ele está aqui do meu lado, inclusive, hoje ele tem 10 aninhos, mas ele gostava muito do biquinho e começou a deixar o dentinho dele torto, e por essa razão a gente falou para ele, tá deixando teu dentinho torto, e ele parou de usar o bico. Então o bico não é essa coisa maravilhosa para a criança. Só que além disso, está dizendo aqui, daqui a uns 15 anos vai ganhar uma coisa melhor só daqui a uns 15 anos. Tá, mas o que seria essa coisa melhor? Ele está querendo dizer o que com isso? Eu achei negativo o anúncio por essa razão, porque está falando uma coisa, está tentando sugerir alguma coisa, só que eu posso pensar essa sugestão de uma forma e cada um de vocês podem pensar de outra forma. Inclusive, eu gostaria de perguntar para vocês, para participar aqui, para ver se de repente eu teria razão na conclusão que eu acabei de tomar. O anúncio publicitário aqui está dizendo que daqui a 15 anos a criança tem uma coisa melhor que o bico. O que seria essa coisa melhor? Alguém de vocês poderia dar uma sugestão? Filho, põe, tu está me atrapalhando, por favor. Alguém poderia me dizer o que seria essa coisa melhor? O que poderia ser melhor que um bico daqui a 15 anos? Foi por essa razão de não achar que seria algo, sei lá, óbvio, de não achar que seria algo realmente positivo, que eu acabei dizendo que esse anúncio foi mal feito. Alguém gostaria de colaborar e dizer o que o anúncio quis dizer com daqui a 15 anos poderia haver algo melhor do que o bico? Ô, professor, eu entrei agora, não sei o que vocês estão falando. Não, a gente está vendo a explicação da aulinha de hoje. E essa explicação da aulinha de hoje é para fazer produção de texto publicitário e também edição de texto publicitário. Então, eu estou mostrando, eu já expliquei rapidamente algumas dicas de texto publicitário,
e agora o que eu estou fazendo é falar a respeito de alguns textos publicitários mal feitos. E daqui a pouquinho eu vou entrar em algumas sugestões com erro gramatical, erro de português em si. E aqui esse texto publicitário está dizendo que o bico é a coisa mais maravilhosa do mundo, e na verdade não é, e está dizendo que só daqui a 15 anos a criança teria alguma coisa melhor que o bico. E eu estou perguntando para vocês, o que quis dizer com daqui a 15 anos ter algo melhor que o bico? O que seria melhor que o bico? Alguém quer colaborar, não? Tá bueno. Eu achei que alguém gostaria de colaborar. Eu, sinceramente, achei isso aqui a sugestão meio ruim, e por causa disso achei que esse texto publicitário está de má qualidade. Agora, olha só. Não te contaram, outro texto publicitário, não te contaram, porque não sabiam. Primeiro que o não, no início da frase, todas as orações devem ser escritas com letra maiúscula. Então, isso aqui tem um pequeno erro gramatical. E agora outro detalhe, claro, alguém poderia dizer que no final da oração também deveria haver um ponto, mas em texto publicitário e título de jornal não se usa ponto, numa chamada às vezes, e também num título de jornal. Então, até o ponto, vá lá, que seja. Mas aqui está dizendo, não te contaram porque não sabiam. Tá, mas não contaram porque não sabiam o quê? Está faltando a informação. Não está clara aqui a informação. E por não estar clara a informação, aí eu concluo que esse texto publicitário não é bom o suficiente. Como eu vou pedir que vocês façam uma atividadezinha de convidar os colegas para que façam a atividade remota, porque é importante para todo mundo, vocês têm que escrever e deixar bem claro. Por exemplo, assim, eu posso dar uma sugestão. Vamos lá, pessoal, é importante fazer as atividades remotas e devolver para os professores, porque só assim a gente vai aprender, ou só assim a gente vai poder se desenvolver intelectualmente, só assim a gente vai poder passar de ano, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Eu dei um pequeno exemplo. Agora, olha só, aqui tem um pequeno errinho gramatical, mas a Sprite, que é uma companhia grande, eu acho que a Sprite deve fazer parte da Ambev, talvez, ou se não fizer parte da Ambev, talvez ou da Pepsi-Cola ou da Coca-Cola. Eu, sinceramente, não sei. Se alguém souber me dizer, se quiser interromper aí e falar, tá tudo certo, sem problema. Mas olha só, como é de uma companhia grande, eles vão escrever conforme a gente fala. E a gente fala, obedeça a sua sede, beleza. Como a gente fala dessa maneira, então até não tem muito problema de escrever um anúncio com erro de gramática. Mas a gramática diz que o verbo obedecer, quem obedece, obedece a. Tem preposição. Então está faltando um a aqui. Obedeça a sua sede. Não é, como eu acabei de dizer, esse não seria exatamente um errinho muito grave, porque nós falamos dessa maneira. A gente fala, obedeça a sua sede. Então, beba Sprite, etc. Apesar de que Sprite, que é um refrigerante, faz mal para a saúde. Só para vocês terem uma ideia, um copo de refrigerante é equivalente a como se a pessoa estivesse tomando um copo inteiro de açúcar. E isso faz a pessoa ficar gorda. Quem toma muito refrigerante acaba tendo barriga e acaba ficando gordo. Não faz bem para a saúde. Refrigerante não é bom. A bebida melhor que existe é água pura. Mas não é o caso. A gente não está falando de ciência nem coisa nenhuma. A gente está falando de língua portuguesa. Obedeça à sua sede é o que é correto gramaticalmente. Mas como eu falei para vocês, já que nós falamos obedeça à sua sede sem o A, então até um anúncio publicitário até daria para usar sem o A, porque nós falamos dessa maneira. Tudo bem, tudo certo. Agora, outra situação. Olha como é que está escrito aqui, ó. Fumar prejudica o cérebro. Tudo bem. Aqui pode estar querendo dizer que como fumar prejudica o cérebro, com R, então a pessoa ficou meio prejudicada e acabou dizendo cérebro em vez de cérebro. Pode ser que o raciocínio seja esse. Pode ser que o objetivo deste anúncio tenha sido feito dessa maneira. Pode ser. Mas acontece o seguinte, por exemplo,
Se a pessoa for ler aquela revistinha em quadrinho da Turma da Mônica, que é o Cascão, por exemplo, ou se for ler a revistinha da Turma da Mônica, que tem o Cebolinha troca o R pelo L. E, além disso, o Cascão comete... Não é o Cascão, é o Chico Bento. Eu estou me confundindo. O Chico Bento comete uma quantidade absurda de erro gramatical. Devido a isso, quando a pessoa está começando a se alfabetizar, claro que a pessoa começa a se alfabetizar no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e tal. No sexto ano, a pessoa já deveria estar completamente alfabetizada. Mas, no sexto ano, a pessoa ainda tem um pouco de dúvida, como é que se escreve uma palavra, como é que se escreve outra, por exemplo. Se alguém quiser dizer se é o caso de vocês ou não. Mas, como eu já dou aula há muitos anos, eu sei que algum aluno se confunde com R, com dois R, se confunde se vai colocar o F ou V, se confunde se vai colocar, sei lá, algumas letras, o S ou Z e tal, e acaba se confundindo com dois S, C cedilha. Como o Chico Bento comete uma quantidade gigantesca de erro de português, eu acho que isso é negativo. Uma criança que até o sexto, sétimo ano não deveria ler o Chico Bento e não deveria ler pelo menos o Cebolinha da Turma da Mônica, porque acaba contribuindo negativamente para a sua formação intelectual, porque a sua formação intelectual ainda não está completamente segura. É a minha opinião. Eu acho que não deveria ler. No caso desse anúncio aqui, se um adulto fosse ler, poderia perceber a brincadeira. Então, fumar prejudica o cérebro. E por que cérebro? Porque já está prejudicando o cérebro e a pessoa está falando errado. Mas, eventualmente, uma criança pode se confundir, isso pode prejudicar intelectualmente a formação intelectual de uma criança e a formação da língua portuguesa numa criança. Uma vez eu escutei um crítico literário, um intelectual, dizendo assim, olha, seria bom que a pessoa não lesse textos com erro de português, porque pode eventualmente gravar e tu continuar ou começar a cometer aquele erro de português porque leu uma vez com erro de português. Eu acho que faz sentido. Agora, olha só, aqui está cheio de erro de português. Conserta-se fogão e panela de pressão, amola, alicate e tesoura. Na realidade, nós temos aqui 5 erros de gramática. Alguém poderia me dizer quais seriam os erros de gramática? Alguém quer 5 erros de gramática. Quais seriam os erros? Um é panela. Alguém abriu o microfone. Diga para mim. Tesouro. Um é Oi? tesouro. Tesouro. Ah, tesouro. Faltou o U. E o que mais? O que tem errado? Esse é um dos erros. Faltam 4 ainda. Quais são os outros 4? Alicate. Alicate. Beleza. Agora faltam 3 erros. Quais são os outros 3? Ó, eu vou dar conselho. Um erro está no conserta, 2 erros estão no conserta, 2 estão no conserta, e um erro está no tesouro ainda. Sugestão. O Z. Tesoura é o Z o problema, que o tesouro é com S. Tá, então agora faltam 2 erros. Os 2 erros estão na palavra conserta. São os erros. A palavra conserta e consertar é com S. Não com É com S, beleza. Agora falta um erro que ainda está no conserta. Que é consertar. É que é assim, ó, olha só. O fogão e panela são 2. Como fogão e panela são 2, é plural. Como é plural, então consertam-se fogão e panela. Esse é o erro que faltava. Então, tu vê, isso aqui não é um anúncio publicitário, mas é uma tentativa de anúncio que alguém fez para poder mostrar o seu serviço,
para oferecer o seu serviço em algum local, para tentar fazer o seu ganha-pão, ganhar um dinheirinho. Bueno, vamos passar para outra situação. Aqui, ó, até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz a ONU. Nós temos aqui, na realidade, 2 erros de gramática. Um não é tão importante, que é a ONU, está faltando o artigo definido. E o outro erro aqui está no verbo vai, já está até marcado. Como é que deveria ser esse vai aqui, hein, gurizada? Vão. Até 50% dos alimentos vão para o lixo. Vão. Então, até 50% dos alimentos está no plural, sim, vão para o lixo. Isso aí. E o que está querendo dizer aqui é que alguns alimentos de restaurante e alimentos, de modo geral, até de escolas, vão para o lixo. Mas a nossa escola, quando tem esse problema de, por acaso, sobrar alimento, então eles oferecem para as famílias irem buscar o alimento. Isso eu acho uma coisa bem bonita que faz a Escola Fátima, da nossa direção e etc. Mas aqui está dizendo que em outras escolas colocam fora o alimento e colocam fora no restaurante também. Mas como os alimentos estão no plural, o verbo deve estar no plural também, tem que concordar. Agora, outra situação, olha só. Admite-se pessoas com prática em ótica. Beleza. Eu acabei de falar a respeito desse erro gramatical 2 textos anteriores. Onde está o erro gramatical aqui? Acabei de falar, na palavra conserta. Onde é que está o erro gramatical? Alguém quer ajudar? Pode falar à vontade, não tem problema. Se errar também não tem problema. A gente está aqui para estudar, para aprender e tal. Não tem problema. Admitam-se pessoas com prática em ótica? Isso aí, admitem-se. Então, admitem-se, então tu vai colocar o M ali, pessoas com prática em ótica, porque as pessoas são admitidas. Pessoas está no plural, então o verbo admitir deve estar no plural também. Deve concordar. Agora, essa aqui eu achei muito engraçado. Quando eu vi, eu morri de rir. Não vendemos cerveja fiado, por gentileza, não exista. Qual seria a palavra correta ali? Não vendemos fiado, por favor, não. Não insista. Insista. Isso aí. É fantástico. Essa aí, quando eu vi, foi o erro gramatical mais engraçado que eu tinha visto. Não exista. Ou seja, tu não pode existir. E, na verdade, é não insista. Bueno. Agora, olha só. Esse aqui, para o 6º ano, é um errinho mais sofisticado. Porque nós não estudamos no 6º ano como se usa a regra da crase. E até com a modificação da ANCC, a quantidade de regra gramatical que foram diminuídas no 6º ano foi um absurdo. A gente está estudando quase que 90% de produção textual, interpretação de texto. Vocês precisam ver a quantidade é tudo produção de texto. E bem pouquinho de regra gramatical. Apesar disso, até porque a gente diminuiu muito a regra gramatical para mostrar no 6º ano, aqui já está marcado que essa crase não existe. E provavelmente, como vocês são de 6º ano, não vão saber por que ela não existe. Mas eu vou dizer, é o seguinte, olha só, o dinheiro não usado para pintura neste muro será revertido a quem? Então tem a preposição. Ah, desculpa, aqui minha esposa tá ligando, só um pouquinho. Desculpa, gurizada. A esposa liga, a gente tem que atender. Se não, já viu. Mas aí tá, beleza. Agora, vamos ver aqui, olha só. O dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a quem? Tem a preposição.
para existir a crase, deve existir a preposição e deve existir também a outra palavra. Deve existir também a outra palavra. Entidades está com S, então a tem que estar com S também. Se não estiver com S, vai acabar dando problema. Então, não pode ser colocada a crase. Revertido a quem? A entidades. Nesse caso, não tem crase porque o a está no singular. Embora esse a tenha e seja uma preposição, a palavra entidades está no plural, tem o S, então o a tem que ter S também. Esse é o erro dessa crase nessa situação aqui. Agora vamos ver aqui, ó. Olha só que interessante. Essa publicidade é uma publicidade cara que foi colocada no outdoor. Uma empresa pagou por isso. Você sonha, nós construímos. Tem 3 erros gramaticais, 3 erros gramaticais. Custou uma fortuna, foi colocada no outdoor. Alguém poderia me ajudar e dizer quais são os erros? Você, que é com C, não é com C cedilha. Aonde mais? Tem um erro de vírgula e tem um erro de acento. A vírgula após a palavra sonha. Exatamente, após a palavra sonha. E qual acento está faltando? Está faltando um acento. Qual seria? É construímos. É construímos. O nós está correto e é construímos. Esse construímos tem um nome do acento que é o hiato. Por que ele é o hiato? Porque tu separa a sílaba cons, tru, i, mos. O i é sílaba tônica e vai ficar sozinho na separação de sílaba. Nessa situação ele se chama hiato e leva acento. A situação é essa a regra. Agora, olha só. Comida aquilo, por que está errado aquilo para colocar a crase? Porque uma das regras da crase diz que depois a próxima palavra, ou seja, aquilo, se ela for masculina, não pode colocar a crase. Não existe crase depois de palavra masculina. Então, comida aquilo é apenas uma preposição e a pessoa vai colocar o a comum, sem acento, sem nada. Eu não estou perguntando para vocês para me ajudar aqui no comida aquilo, porque a gente não estuda crase no 6º ano. Mas como quase toda a gramática da língua portuguesa foi tirada do estudo em si, então eu estou levando em consideração que a gente pode estudar qualquer regra gramatical para, pelo menos, explicar a regra gramatical em qualquer série. Agora, olha só. Aqui, provavelmente, vocês não vão identificar qual seria o erro de português, mas eu posso fazer um pequeno teste. Por que eu acho que vocês não vão identificar nessa placa de trânsito? Porque todo mundo erra o que está escrito ali. Todo mundo, que eu digo todo mundo. Inclusive adulto, etc. Somente um professor de letras de português que deveria, talvez, saber essa regra gramatical. Alguém arriscaria qual seria a regra gramatical? Tem um erro ali, que é repetido 1, 2, 3 vezes. Aí tem mais um, falta a crase. Da 19 às 6, falta a crase. Esse é outro erro. Tá, mas tem um erro repetido 3 vezes. Qual seria? O mesmo erro repetido 3 vezes. Alguém quer me ajudar, não? Em não horas? Tem problema errar, porque é na horas, exatamente. Quando tu vai dizer uma hora fechada, 19, 6 e 14, na língua portuguesa tu escreve apenas o H, sem ponto, sem S, sem nada, e junto. Então 19H, 6H, 14H, é só isso. Como ninguém escreve corretamente, olha, sinceramente, eu nunca vi ninguém escrever corretamente. Ninguém mesmo. Nem advogado, nem médico, nem nada, ninguém. Mas a gramática diz, escreve 19H, 6H, 14H, e deu, só isso. Está escrito
de maneira equivocada numa placa de trânsito. Agora, olha só. Essa regrinha aqui, a gente estuda no 6º ano. Ou pelo menos estudávamos no 6º ano, e agora a BNCC tirou essa parte do estudo. Bom, o Ministério da Educação é o que manda, então, mas eu vou fazer um pequeno comentário aqui a respeito desse estudo que foi tirado da gente. A gente está estudando mais agora só a produção de texto, bem pouquinho de gramática, muita produção de texto da área de comunicação social, jornalismo, publicidade, propaganda, gramática, como eu falei. Mas olha só. Proibida entrada de animais. Se escreve de duas formas, ou se escreve, essa situação aqui pode ser escrita de duas formas diferentes. Forma número 1. Proibida a entrada de animais. Então, se tu escrever proibida, teria que colocar o artigo a entrada. Se escrever dessa maneira, sem o artigo a entrada, artigo definido, a entrada, aí a gente tem que escrever proibido, no masculino, entrada de animais. É só isso. Então, uma maneira de escrever aqui, proibida está correta, colocar a entrada. E se não colocar a entrada, aí tu tem que escrever proibido entrada, não está sendo seguida aqui nesse detalhe. Agora para vocês, qual seria a nossa atividade. E mostrando qual seria a atividade, para mostrar aquilo que a gente tem que fazer na aulinha de hoje. Eu quero ver se, de repente, todas as aulinhas de sexta-feira, eu vou... Deixa eu entrar aqui para poder... Eu já devia ter deixado aberto, esqueci de deixar aberto. Todas as aulinhas, eu vou acabar fazendo uma explicação da aula, pelo menos na sexta-feira. Que fica mais fácil na sexta-feira, porque a gente pode... Vamos entrar aqui direitinho na aulinha de hoje. Ah, não precisaria ter entrado, eu podia ter entrado pelo WhatsApp. Talvez fosse mais rápido. Eu estou abrindo aqui e já vou compartilhar com vocês, tá? Então, 6º ano. Vamos procurar aqui onde é que está o 6º ano. Texto publicitário, tá. Estamos abrindo. Uma coisa que pode acontecer é o seguinte, eu vou compartilhar agora. Alguém tem alguma dúvida de como se faz a edição de um texto publicitário ou de como se faz um texto publicitário? Quiser falar aí, fica à vontade. Então, diga. Quem está falando? O professor está travando um pouco para mim. Ah, é verdade. Às vezes a internet não é tão boa e acaba dando problema. O que acaba acontecendo, mas diga qual seria a dúvida. Eu não entendi como fazer. Como fazer? É só escrever um textinho. Por exemplo, eu vou mostrar a atividadezinha de hoje. Eu abri aqui a atividadezinha de hoje. Escrever um texto publicitário. Imagine que vocês devem escrever um texto publicitário para convidar os colegas a fazerem as atividades remotas para a aula. Então, faça um texto publicitário aqui convidando os colegas para fazerem as atividades remotas da escola. Ou seja, é apenas escrever um convite. Suponhamos, como é que a pessoa faz um convite do seu próprio aniversário? Como é que se faz um convite de aniversário? Alguém quer me dizer aí? No caso, eu botaria para convidar, tipo, na data e horário. Isso aí, então, diga assim, ó, vem aqui em casa, a gente vai fazer um bolo, vamos fazer salgadinho.
e o aniversário vai ser nesse sábado, sei lá, 4 da tarde, etc. É um convite. Convite é uma espécie de texto publicitário, é uma forma de raciocinar. Para sexto ano, poderia ser assim. Então, como é que vocês fariam, poderiam me dizer, falando, como é que faria um convite para os colegas fazerem as atividades remotas? Alguém quer dizer? Eu já tinha dado uma sugestão minha antes, mas como é que se convidaria para fazer as atividades remotas? O professor precisa botar o nome da pessoa. Não precisa, pode dizer assim, gurizada, vamos lá, vamos fazer as atividades remotas, é importante para todo mundo. A gente precisa estudar para poder se desenvolver intelectualmente, para ser alguém na vida, para poder, de repente, passar de ano, etc. É isso? Entenderam? Nicole, deu certo ou não? Sim. Eu Entendi. só vou entrar pra poder ver e já vou falar como que eu fiz a minha. Beleza? Eu já fiz, Pro, antes de entrar. Então tá, beleza. Olha só. Um problema que está acontecendo com um monte de... Não é um monte de aluno. A cada turma acontece com pelo menos 1 ou 2 alunos, que às vezes, para toda turma, 90% dos alunos conseguem responder direitinho uma atividade, mas tem 1 ou 2 alunos que não conseguem. Eu acho que isso é problema de internet, ou talvez seja problema, assim, que dá para ser resolvido da seguinte forma. A pessoa, na maioria, vai conseguir entrar e resolver e responder. Mas aqueles que não conseguirem, dá para responder de 2 formas. Pode sair da atividade e entrar de novo, às vezes dá certo. E a segunda situação, se não der certo, aí escreve no caderno, tira uma foto e manda para mim. Aí dá para resolver desse jeito. Tá certo? Então era isso. A não ser que alguém queira falar alguma coisa a mais. A não ser que alguém queira falar alguma coisa a mais, a minha ideia hoje era apenas explicar a nossa atividadezinha de hoje. Tá certo? Depois eu vou pegar esse videozinho que está sendo gravado e vou postar ali no grupo para caso alguém queira ver, ou se vocês quiserem se auto-ver, eu tenho um canalzinho no YouTube onde eu posto as minhas aulas. Se quiserem entrar ali, tem um monte de aula postada. Aula de inglês também, aula de português e tal.